Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna e eu estou aqui para responder junto com vocês algumas questões, certo? Vamos iniciar com a questão de número 1, que diz o seguinte: observe a ilustração e responda as questões. Bem, nessa ilustração mostra a Terra em 4 ângulos diferentes e o Sol no meio, no centro, né? A letra A diz o seguinte: quais são os movimentos da Terra indicados pela letra A e B? Vocês podem notar que onde tem a letra A, está mostrando diretamente para a Terra, ou seja, mostra diretamente ao eixo da Terra. Qual o movimento que a Terra faz no seu próprio eixo? É muito simples responder isso porque seria a rotação, ok? E a outra seta, a seta B, ela está indicando o trajeto que a Terra fez em torno do Sol. Ou seja, o movimento que a Terra faz em torno do Sol é chamado de translação. E assim está respondida a nossa letra A, beleza? A letra B diz o seguinte: explique esses movimentos. É só explicar o movimento de rotação e translação. O movimento de rotação, como já havia falado, é o movimento que a Terra faz em seu próprio eixo, ok? E o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Respondida a letra B. Vamos então para a letra C. Quanto tempo, aproximadamente, a Terra demora para realizar esses movimentos por completo? Em relação à rotação, a Terra leva 24 horas, que equivale a um dia. E na translação, a Terra gasta 365 dias para dar uma volta completa no Sol. A letra D diz o seguinte: qual dos movimentos, A ou B, está associado à ocorrência de dias e noites? Por quê? Como falou nessa questão, dias e noites, é muito simples de responder. É só dizer que é a rotação. A rotação é responsável justamente por definir os dias e as noites. Vamos para a letra E. Qual dos movimentos, A ou B, está associado, à inclinação do eixo da Terra? Está relacionado com a ocorrência das estações do ano. Se vocês pararem um pouco para pensar, a estação do ano é uma coisa mais demorada, ou seja, é mais longa. Então, logo já sabemos de cara que é a translação, porque demora mais tempo, não é? São 365 dias e a translação está associada justamente a esse fenômeno que é dividir as estações do ano. Concluindo a primeira questão, vamos para a próxima questão. Nesta segunda questão, pede o seguinte, pede para a gente analisar a ilustração e depois responder a questão, certo? Vocês podem notar que a Terra está um pouco inclinada, ok? E também mostra os feixes de luz solar. Sabendo disso, vamos continuar lendo a questão. No verão, o polo da Terra, mais inclinado em direção ao Sol, recebe mais luz e calor. Na ilustração acima, quais estações estão ocorrendo nos hemisférios norte e sul? Vamos lá, a questão já praticamente nos deu a resposta. Sabendo que onde tem o lado mais inclinado, onde tem o Sol, onde mais recebe o Sol do hemisfério, é verão, porque é justamente o
a estação do ano que recebe mais calor e mais luz solar, certo? Sabendo disso, logo nós podemos dizer que o hemisfério sul está em uma estação do ano que é o verão. E o hemisfério norte, por sua vez, está do lado oposto, né? Uma estação oposta, ou seja, o oposto do verão é o inverno, que mostra perfeitamente no polo norte, né? Aí, que não está cobrindo muitos feixes solares na parte norte. E respondendo a questão, fica o seguinte: hemisfério norte, inverno, e hemisfério sul, verão. O enunciado da terceira questão diz o seguinte: no esquema a seguir está representada uma visão que alguém teria se estivesse muito afastado da Terra. A posição C da Lua corresponde à fase nova. Indique as fases da Lua nas demais posições. A questão simplesmente pede para que nós indiquemos as fases da Lua. E ela já diz que a posição C da Lua é a fase nova, ou seja, é a fase onde os raios solares que batem na Terra refletem somente a borda da Lua, fazendo assim o efeito de lua nova. O oposto da lua nova, que seria a letra A, é a lua cheia, correto, pessoal? E assim fazemos o ciclo. Vem lua cheia, após a lua cheia vem a lua minguante, vem a lua nova, não é isso? Depois da lua nova vem a lua crescente, que ela é crescente justamente para virar uma cheia. E assim continua o ciclo da lua, ok? Respondida a terceira questão, vamos para a quarta questão. A quarta questão pede que observamos a ilustração a seguir, que mostra os dois tipos de eclipses, e observando essas ilustrações, iremos responder algumas questões, ok? No eclipse A, mostra o Sol, mostra a Lua, o cone de sombra projetado pela Lua e mostra a Terra, ok? E no segundo eclipse, que é o eclipse B, mostra o Sol, mostra a Terra, mostra o cone de sombra projetado pela Terra, mostra a Lua e mostra a parte umbra e a parte penumbra desse eclipse. Na letra A, pede para que indiquemos as ilustrações que representam, respectivamente, o eclipse lunar e solar. Ok, pessoal? O que sabemos sobre eclipse lunar é que o Sol fica radiando os seus raios à Terra, e sobre o cone da Terra, a sombra do cone da Terra, dependendo onde o local onde a Lua ficar, seja na parte umbra, na penumbra, acontece o eclipse lunar, ok, pessoal? Então, sabendo que o eclipse lunar ocorre isso, a alternativa, o eclipse B, seria o eclipse lunar. E aí, o eclipse A seria o eclipse solar, que é quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, certo? Na alternativa B, pergunta em qual deles, ou seja, em qual desses eclipses, o eclipse A ou B, para o observador localizado na Terra, a Lua não reflete a luz direta do Sol, e em qual deles o Sol deixa momentaneamente de ser visível por completo. Para responder essa questão, é só olharmos as ilustrações, certo? Que na ilustração B, a Lua deixa de refletir justamente a luz diretamente do Sol e passa a refletir a luz que passa pela Terra.
certo? E no eclipse A, é onde o Sol deixa de ser visível durante o eclipse, ou seja, a parte da Lua cobre o Sol em seu determinado ponto da Terra. Ou seja, na ponta do cone é justamente onde iremos perceber melhor o eclipse solar. Na letra C, pergunta o seguinte: os dois eclipses podem ocorrer simultaneamente? Se sim ou não, justifique. Então, pessoal, acho que eu não preciso dizer nada, até porque não pode ocorrer os dois ao mesmo tempo, porque um precisa que a Lua fique entre o Sol e a Terra e o outro precisa que a Lua fique na sombra, ou seja, na umbra ou na penumbra, que é justamente a sombra que é projetada, a sombra que é projetada pela Terra, né? Então, a resposta da letra C é não, justamente por causa disso. Sem falar também que isso leva em conta as fases da Lua, seja ela quando estiver em lua cheia ou em lua nova, que é justamente o caso que acontece no eclipse solar. Meu nome é Ana Clara e vou apresentar para vocês uma revisão de 4 questões. O enunciado da primeira questão fala: observem as duas imagens a seguir. Nas duas imagens, é verão e inverno nos mesmos hemisférios? Justifique a sua resposta. Então, a resposta seria não, porque é possível notar que na primeira imagem o globo está em uma posição diferente da segunda imagem. Enquanto o hemisfério que recebe mais o sol é o norte, a outra é o hemisfério sul. É assim que se vê em qual dos dois é verão e inverno. Depende também da maior ou se é menor a quantidade de raios solares que estão atingindo determinado lugar do globo. Questão 2. Descreva a importância da atmosfera para os estudos do tempo e do clima. Então, a atmosfera terrestre ela é muito importante e é essencial para a nossa vida. Se não existisse a atmosfera, o clima da Terra seria de aproximadamente menos 20 graus. Além disso, a atmosfera nos protege dos raios ultravioletas e ela também possibilita o efeito estufa e muitas outras funções. A atmosfera também fornece a proteção contra as radiações cósmicas, protegendo contra fragmentos rochosos provenientes do espaço e regula a temperatura ambiente. Questão 3. Observe atentamente o gráfico de previsão do tempo para a cidade do Recife no dia 12 de junho de 2018 e aponte as principais características das possíveis variações do tempo atmosférico para esta data. Então, neste gráfico podemos observar que o tempo era parcialmente nublado, podendo ter pancadas de chuva e chegar a 27 graus, né? Sol. Questão 4. Leia o texto a seguir, típico de uma reportagem de previsão do tempo, e preencha as lacunas do texto escolhendo o termo correto entre os que aparecem nos parênteses. A passagem de uma frente fria, massa de ar quente, vinda do sul da Argentina, deve interromper a sequência de dias ensolarados e quentes na capital paulista. O tempo nesta quarta-feira de carnaval já deve ser diferente, com céu claro e sem nuvens, nublado,
e possibilidade de neve e chuvas, e as temperaturas não passarão de 24 graus Celsius. E nestas listinhas amarelas, onde tem essas listinhas amarelas, vamos substituindo. Na primeira linha ficaria a palavra frente fria. Na segunda linha, a palavra nublado. E a terceira ficaria a palavrinha chuva. Essa segunda parte, do texto ficaria: a passagem de uma frente fria vinda do sul da Argentina deve interromper a sequência de dias ensolarados e quentes na capital paulista. O tempo nesta quarta-feira de carnaval já deve ser diferente, com céu nublado e possibilidades de chuvas. É isto, gente. Muito obrigado e espero ter colaborado. Bom, gente, dando continuidade aqui à nossa breve revisãozinha, sobre o tema, nós temos aí a primeira questão, que diz o seguinte: apresente o momento histórico em que as emissões de gases poluentes se intensificaram no mundo e identifique 3 causas para a poluição atmosférica nos dias atuais. Vamos dividir essa questão em 2 pontos. Primeiro, apresente um momento histórico em que as emissões de gases poluentes se intensificaram no mundo. Em que momento isso aconteceu? Se nós pegarmos bem a história, nós podemos ver que a partir das revoluções industriais, quando a indústria começa a ganhar força, quando a indústria começa a chegar com tudo, as máquinas que são trazidas por ela produzem muita fumaça e as emissões de gases acabam chegando a níveis anormais. E continuando a questão, a gente identifique 3 causas para a poluição atmosférica nos dias atuais. Muitas outras, a mineração, as queimadas, a questão da comercialização agora dos veículos, dos combustíveis, tudo isso estando aí nos tops das causas para a poluição atmosférica atualmente, tá bom? Na segunda questão, nós vamos ter uma questão dividida em 3 alternativas. Primeiro nós temos aí uma imagem, e observando essa imagem a gente tem uma balança. E do lado dessa balança, ouro, e do outro lado, o mundo, o meio ambiente. Então é como se essa balança estivesse fazendo uma relação para a gente da riqueza do mundo para a riqueza material. É bastante comum pensarmos na oposição que existe entre crescimento econômico versus preservação ambiental, como uma escolha. Ou preservamos o ambiente, ou o exploramos, produzindo e acumulando a riqueza. A imagem acima, de certa forma, questiona a existência real dessas ideias opostas. Para refletir sobre esse assunto, responda. Alternativa A. O que aconteceria com a humanidade se não explorássemos em nada os recursos naturais e não transformássemos a natureza? Bom, pensando sobre esta resposta, nós podemos chegar a várias e várias conclusões, porque é um tema muito amplo, traz muitas perspectivas. Mas olhando pelo ponto de vista objetivo, se a humanidade não fosse explorada em sentido algum, com certeza o meio ambiente hoje seria um ambiente totalmente livre de qualquer tipo de poluição, livre de qualquer tipo de malefício. No entanto, a humanidade não conseguiria se desenvolver. Porque lembrando que se não iríamos explorar nada, nós não tiraríamos madeira para fazer fogo, nós não tiraríamos metal para fazer nada. Então, nós viveríamos basicamente como viviam as pessoas no tempo da pedra, há muito tempo atrás. Alternativa B. O que aconteceria com as possibilidades de produção e acumulação de riqueza se não preservamos os recursos naturais e o meio ambiente como um todo? Bom, se os recursos naturais não forem preservados, se o meio ambiente não for preservado, a tendência é que daqui a algum tempo não haja mais de onde ser tirado a acumulação de riquezas, porque não tem mais, ambiente para ser explorado. Se continuar nesse ritmo frenético de exploração em que nós nos encontramos hoje em dia, não vai ter mais o que ser explorado. E sem ter mais o que ser explorado, não vai ter nem meio ambiente e nem vai ter riquezas. Alternativa C.
Como então resolver esse aparente paradoxo? Bom, nós vemos que nós temos aqui um grande empecilho, né? O famoso se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, como poderíamos resolver esse paradoxo? As pessoas responsáveis por esse tipo de exploração poderiam diminuir e muito o tipo de exploração que fazem, sem exageros, explorar apenas o necessário para fazer uma produção e um acúmulo básico de riquezas, e mesmo assim procurando novas fontes renováveis de exploração, fontes que você possa se aproveitar. Entenderam? Exemplo disso hoje é a energia eólica. Você pode aproveitar a energia eólica de maneiras muito melhores do que a exploração do combustível, do petróleo, que provavelmente em um momento irá acabar. Então, é um paradoxo que nós temos que resolver, mas que se as pessoas responsáveis por essas resoluções conseguirem explorar não freneticamente, apenas o básico, e procurar fontes renováveis de exploração, talvez nós não vivamos esse paradoxo por muito tempo.